Bem-vindos a mais um vídeo treinamento da HP Sistemas. Meu nome é Heitor Pereira, sou analista de sistemas da HP Sistemas. Iremos mostrar neste vídeo como configurar e instalar o Sistema Integrado de Administração Comercial, denominado HP SIAC. Tenha muita atenção nos passos demonstrados e procure retornar ao vídeo caso surja alguma dúvida. Mesmo assim, se a dúvida persistir, acesse nossa página na internet. O endereço encontra-se no rodapé deste vídeo. Lá você encontra uma série de formas, e-mail, Skype, telefone, para entrar em contato conosco e enviar suas dúvidas. Teremos prazer em atendê-los. Para facilitar o entendimento das operações que iremos realizar, foram alteradas a aparência do cursor do mouse. Vejamos na tela. O cursor do mouse será sempre acompanhado por uma bola amarela, translúcida, e a imagem de uma mão para melhor visualização de que área da tela está sendo acessada. Para que o usuário perceba qual a tecla do mouse está sendo pressionada, um alvo na cor vermelha será visualizado toda vez que for pressionado o botão esquerdo do mouse, o botão do dedo indicador. E toda vez que for pressionado o botão direito do mouse, o botão do dedo médio, aparecerá um alvo na cor azul. Mesmo assim, toda vez que for necessário pressionar um dos botões, iremos indicar falando qual botão foi pressionado. Vamos dividir esse treinamento em duas etapas distintas. Na primeira, iremos mostrar como configurar o seu computador para que você obtenha sucesso na instalação do HP SIAC. Na segunda etapa, vamos demonstrar como obter o instalador do programa a partir da internet e como instalar o mesmo no seu computador. Vamos à primeira etapa. O HP SIAC pode ser instalado nos sistemas operacionais Windows 2000, XP, Vista, Windows 7 e Windows 8. Não aconselhamos o seu uso no sistema Windows 2000, pois o mesmo não é mais atualizado pela Microsoft. O uso do Windows 2000 pode trazer alguns transtornos, pois é incompatível com a utilização de algumas ferramentas. Alguns recursos usados no HP SIAC hoje não existiam na época de seu lançamento ou foram modernizados, fazendo com que o sistema operacional não os reconheça. Vamos usar neste vídeo treinamento um computador com Windows XP Professional com Service Pack 3 instalado. Service Pack 3 foi o último pacote de atualização lançado pela Microsoft para o Windows XP Professional. Embora seja um sistema antigo, ainda é muito usado em empresas que possuem máquinas mais antigas e que não suportam sistemas operacionais Windows Vista, Windows 7 e Windows 8. Bem, primeiro, vamos colocar o seu sistema nas mesmas condições em que se encontra o computador usado como exemplo. O Windows XP tem dois modos de mostrar a tela de trabalho e o menu iniciar. No primeiro modo, que é o padrão do Windows XP, alguns ícones não aparecem na tela de trabalho. Para alterar estes modos, vá até a barra de ferramenta e clique com o botão esquerdo do mouse e no menu que surgir, escolha a opção de propriedades. Vamos dar uma olhada nisso. Venha até a barra de ferramenta. Clico com o botão direito do mouse, procuro a opção Propriedades no menu que vai aparecer. Aparecerá uma guia. Vou na guia Menu Iniciar. Vejam que está marcada a opção Menu Iniciar Clássico. Eu vou marcar a opção Menu Iniciar Comum para verificar como é que fica a tela do computador. Dei o OK. Bem, vocês viram que os ícones que estavam aparecendo na área de trabalho desapareceram. Esses ícones agora se encontram dentro do menu iniciar, que também está modificado. Embora eu possa trabalhar desse modo, ele dificulta alguns tipos de operações, então nós preferimos realizar isso usando o outro modo, que é o de menu clássico. Vamos voltar ao que estava antes. Vou de novo na barra de ferramentas. Vou em propriedades, vou na guia menu iniciar e vou voltar a colocar o menu iniciar clássico.
Vocês viram que voltou a aparecer os ícones que haviam desaparecido da área de trabalho. Bem, o segundo ponto a ser abordado na configuração do seu computador é que o usuário deve ser um administrador. É necessário que a instalação do HPCA seja feita por um usuário do grupo de administradores. Toda vez que alguém está operando um computador no Windows, ele exige que seja um usuário cadastrado e logado no sistema. Muitas vezes, isto não é percebido porque alguns computadores são configurados para entrarem automaticamente no sistema com um determinado nome de usuário. Como iremos verificar se o usuário que está logado é um administrador? Existem várias formas para vermos isso. Nós vamos usar uma delas. Vá até a barra de tarefa de novo, clique com o botão direito do mouse e procure a opção Gerenciador de Tarefas. O gerenciador de tarefas é um utilitário do Windows que verifica o que é que está sendo executado no seu computador, assim como ele também tem algumas opções para verificar o desempenho, o uso de memória e outras coisas. No caso aqui, nós vamos procurar nas diversas guias a guia de processos. Nessa guia de processos, ele mostra todos os programas que estão sendo executados no seu computador no momento, que é essa listagem que aparece mais à esquerda. E ao lado, a gente encontra o nome do usuário responsável pela execução desse processo. O nome do usuário que está logado no sistema nesse momento vai aparecer em letra minúscula, tá? No caso aqui, o nome do usuário que está em letra minúscula aqui é Heitor. Os outros são usuários internos do próprio sistema operacional, não são usuários comuns, né? Então, o usuário que está logado no momento no sistema é o usuário Heitor. Então, eu já sei qual é o usuário que está logado no sistema nesse momento. Resta agora eu saber se esse usuário Heitor é ou não um administrador do computador. Como é que nós vamos verificar isso? Vamos fechar aqui. Vamos dirigir até o ícone Meu Computador. Nesse ícone Meu Computador eu vou clicar com o botão direito do mouse também e vou procurar a opção Gerenciar. Já é importante que a gente saiba o seguinte: se essa opção Gerenciar não estiver aparecendo, isso já significa que o usuário não é um administrador. Bem, vamos clicar nela. Na tela que aparecer, se algumas opções não estiverem presentes, como está aparecendo aqui nessa tela, também significa que esse usuário não tem a capacidade de gerenciar esse computador, ou seja, ele não é um administrador. Vamos continuar. Vou procurar aqui usuários e grupos locais. Vou em usuários, vão aparecer uma série de nomes de usuários. Eu vou localizar o usuário Heitor, que é o que eu sei que está logado no computador no momento. Vou clicar com o botão direito do mouse e vou buscar a opção no menu Propriedades. Na tela que vai aparecer, eu vou na guia Membro de, lá em cima. Opa! Vejamos aí que esse usuário Heitor é membro do grupo Administradores. Ou seja, o usuário Heitor é um administrador do computador, logo não haverá nenhum problema durante a instalação do sistema, porque ele é um administrador. Bem, caso no seu computador você não seja um administrador, ou o usuário que você está logado não seja um administrador, você vai ter que buscar um técnico, alguma pessoa responsável na área de informática que o ajude a fazer com que esse usuário que você esteja logado seja um administrador, para que você não encontre problemas. Já houveram algumas vezes de usuários de outros tipos de usuários avançados, existem vários modos de usuários, conseguir instalar o sistema HPCA sem nenhum tipo de problema, mas é desaconselhado. Bem, feito isso, vamos fechar essas telas e vamos abordar o próximo ponto. Agora, nós precisamos nos certificar de que não existe um banco de dados
Firebird instalado nessa máquina. Bem, o que acontece é que o HPSIAC utiliza o banco de dados Firebird e alguns programas também utilizam o banco de dados Firebird. Muitas vezes esses programas de terceiros que estejam instalados no computador vão causar conflito na hora da instalação do HPSIAC. Tá? Mesmo que você consiga resolver esse conflito, você acabará tendo versões diferentes do banco de dados que o HPSIAC utiliza. Isso vai ocasionar uma série de problemas no sistema HPSIAC. Então é preciso que a gente tenha certeza de que não existe um banco de dados Firebird sendo executado nesse computador no momento. Tá? Como é que nós vamos fazer isso? De novo, nós vamos nos dirigir à tela do computador, vamos até o menu Iniciar, Configurações, Painel de controle, vamos buscar a opção Adicionar ou remover programas. Bem, aqui nós vemos que existe um banco de dados Firebird instalado nesse computador. Se não houver, simplesmente feche essa tela, você não terá nenhum problema e continue os passos que nós estamos explicando. Tá? Nesse caso, como tem um banco de dados instalado, ele inclusive é a mesma versão utilizada pelo HPSIAC, já que foi feita uma instalação do HPSIAC já nessa máquina. Mas mesmo assim eu vou removê-lo para demonstrar e para evitar qualquer tipo de conflito durante a instalação do HPSIAC. Tá? Vamos lá. Feito isso, vou clicar nele e vou aqui nesse botão remover. Tem certeza que é remover? Vou dizer sim. Perguntar o que é que eu quero remover, eu vou colocar sim para todos. O Firebird foi removido com sucesso. Bem, nós já fizemos uma série de configurações para nos certificar de que essa máquina que a gente vai trabalhar, que vai fazer a instalação do HPSIAC, encontra-se de forma adequada. Tá? Que operações foram essas? Primeiramente, eu coloquei o Windows XP no formato de menu clássico. Depois, eu verifiquei se o usuário que está logado nesse momento no Windows XP é um administrador. E por último, fiz a desinstalação do banco de dados Firebird para evitar qualquer tipo de conflito durante a instalação do HPSIAC. Agora vamos à próxima etapa do nosso treinamento, que é mostrar como obter o programa de instalação do HPSIAC na internet e instalá-lo no nosso computador. Bem, ainda antes de iniciarmos a instalação do HPSIAC, precisamos verificar se o sistema operacional, ora instalado no computador, é a versão mais atualizada do sistema operacional, ou seja, se ele tem o Service Pack 3. Como é que nós vamos fazer isso? Vou me dirigir de novo ao ícone Meu Computador, clicar com o botão direito do mouse nele e vou na guia Propriedades. Na tela que vai abrir, eu vou verificar que ele me descreve uma série de características do computador e do sistema operacional. Vou dar uma aumentada aqui nessa tela. O sistema que está instalado nesse momento nesse computador é o Microsoft Windows XP Professional, versão 2002, Service Pack 3. Ou seja, a maioria dos instaladores do Windows XP vem com Service Pack 1 ou com Service Pack 2. O HPSIAC exige que seja o Service Pack 3. Se esse computador que você vai instalar o HPSIAC não tiver o Service Pack 3, busque na internet o instalador do Service Pack 3 e atualize o seu sistema operacional antes de instalar o HPSIAC. Senão você com certeza vai ter problemas durante a instalação e durante a operação do programa. Além disso, é aconselhável que esse computador
tenha no mínimo 512 megabytes de memória RAM. Tá? Digamos que isso aí é o mínimo indispensável para a execução do programa. Tá? É claro que se você tiver menos memória, ele vai executar o HPSIAC, mas você vai acabar tendo muita lentidão e muitas vezes quando você abrir 2 ou 3 telas do sistema, você vai acabar não conseguindo operá-lo de forma adequada devido a essa lentidão. Tá? Bem, verificado isso, vamos fechar aqui essa janela e vamos passar para a etapa de obtenção do HPSIAC na internet, né? E fazer a instalação do mesmo. Tá? Bem, vamos navegar na internet. Utilize o navegador que você, da sua escolha, seja Internet Explorer, Firefox, Chrome, não interessa. Aqui nós vamos utilizar o Internet Explorer. Vou abrir o Internet Explorer para navegar na internet. Na barra de endereços, eu vou digitar o endereço da HP Sistema. A gente vê que lá embaixo, no rodapé desse vídeo, tem lá o endereço da HP Sistema, que é www.hp-sistemas.com.br. Feito isso, vou dar um Enter, esperar carregar a página. Depois de carregada, eu vou aqui na barra de rolagem, clico e seguro com o mouse e vou para a parte de baixo da página da internet. E aqui nós vamos ter aqui, ó, 2 links. Tá? Esses links, link é um indicador para ir para algum lugar da internet. Né? Quando a gente clica nele, ele se dirige a algum endereço da internet. Esses 2 links são os servidores de FTP da HP Sistemas. Eu vou utilizar aqui o primeiro, tá? FTP. Bem, como é que eu faço para entrar nesse servidor de FTP? Eu vou clicar com o botão direito do mouse, porque eu quero abrir uma outra janela. Vamos lá. O botão direito do mouse. Ele vai abrir um menu. Eu vou escolher a opção abrir uma nova janela, para que eu possa visualizar melhor o que eu estou fazendo. Bem, aqui cabe uma explicação. Ao clicar nesse link, ele vai se dirigir para um endereço na internet. O problema é que eu estou dentro da HP Sistemas e não é possível eu, de dentro da HP Sistemas, acessar esse endereço que aparece aqui. Né? Esse endereço aqui é ftp://hp sistema din DNS. Esse endereço não é possível eu acessá-lo. Tá? Para eu poder acessar o meu servidor de FTP, eu vou ser obrigado a colocar aqui um endereço interno dentro da minha rede. Para você que está trabalhando aí, ele vai funcionar adequadamente. Bem, eu vou fazer isso. Bem, quando eu acesso o servidor FTP, ele vai me pedir um nome de usuário e uma senha. O nome de usuário é FTP, né? Faca, tatu, pato, FTP. E a senha em branco. Bem, ao logar dentro do servidor, ele vai aparecer uma série de pastas. O servidor de FTP é um servidor de arquivo. Nessas pastas tem um monte de arquivos que são utilizados pelos usuários do HPSIAC, da HP Sistemas, e pelos profissionais da HP Sistemas. Né? Eu vou buscar a pasta HPSIAC e nela eu vou procurar um arquivo denominado setup HPSIAC V8. Esse é o instalador do HPSIAC. Vou clicar sobre ele para ele fazer o download deste instalador para mim. Ele vai perguntar se quer executar ou salvar. Eu vou para a opção de salvar. Aqui também um ponto importante. Muitas vezes o seu computador salva
um determinado download em alguma pasta da sua escolha ou que foi configurado no seu computador. Nesse computador aqui, toda vez que eu faço um download, ele vai salvar na pasta meus documentos. Não importa qual a pasta onde você irá salvar. O importante é que você lembre em qual pasta foi salvo para que você possa acessar e instalar o programa, né? Eu vou clicar aqui em salvar. Bem, eu na realidade já tenho uma cópia do setup do HPCA aí gravado nesse computador. Ele vai demorar um certo tempo para poder fazer o download e gravar isso na pasta meus documentos. Como eu já tenho ele gravado, eu vou cancelar. Façamos de conta que ele já acabou de fazer o download. Vou fechar todas as telas. Vou me dirigir à pasta meus documentos, que tem aqui um ícone na área de trabalho. E aqui eu tenho o instalador, que foi feito o download para essa pasta, né? Bem, vamos executar o instalador para fazer a instalação do HPCA. Vou clicar 2 vezes sobre ele, executar. Aparecerão uma série de textos durante a instalação que é interessante que o usuário leia esses textos para poder se certificar do que está acontecendo na instalação desse programa. Tá? Vamos clicar aqui em avançar. Ele aparece a licença, eu vou dar um aceito na licença, aparece um texto aqui com a licença que você pode ler. Vou clicar em avançar de novo. Outro texto com avisos importantes. De novo, clicar em avançar. Aqui aparece uma tela com 3 opções que podem ser marcadas ou desmarcadas. Normalmente, essas 3 opções serão marcadas. A primeira permite ele criar um ícone na barra de iniciação rápida, né? Que é essa barra que aparece aqui do lado do botão iniciar. Depois nós vamos falar como é que é o uso dessa barra e se o usuário deve ou não utilizar isso. Segunda opção, instala o Firebird Server. É importante lembrar que se você estiver fazendo uma reinstalação do HPCA, que você desmarque essa opção, para que na hora de reinstalar ele não entre em conflito com o banco de dados Firebird que já está instalado na máquina. Nesse caso aqui, nós vamos deixar todas marcadas, porque não está instalado o HPCA nesse computador, né? Então vamos dar o avançar, instalar. Ele vai demorar um certo tempo para poder fazer a instalação do programa. Esse tempo vai variar de computador para computador, da velocidade do computador, das ferramentas que às vezes já estão instaladas no computador. Então ele salta, não instala essas ferramentas, né? O importante é que você não interrompa a instalação, deixe ele terminar toda a instalação, né? E após concluída a instalação, vai aparecer um último texto aqui que você poderá ler. Vai clicar em avançar e em concluir. Com isso, já está instalado o HPCA em nosso computador. Vamos fazer um teste para ver o funcionamento dele, né? Aqui, nós temos aqui, esse aqui é a barra de ferramenta rápida, né? A barra de ferramenta rápida, desculpe, ela se diferencia dos ícones que aparecem aqui na tela. Primeiro, que como ela está na barra de ferramenta, e normalmente essa barra de ferramenta sempre está mostrando aí na tela, sempre ela está presente, você mesmo com outra tela aberta, você consegue executar um determinado programa acessando um desses ícones aqui. Por exemplo, aqui, ó, esse aqui é o ícone do HPCA, né? Que ele colocou aqui na barra de ferramentas. Tá? Ó, aqui eu tenho o ícone do Internet Explorer. Por exemplo, eu quero entrar na internet. Vou clicar aqui, ele vai abrir o browser do Internet Explorer, né? Enquanto que os ícones que estão na área de trabalho, você precisa mostrar a área de trabalho para poder clicar sobre eles. Também, o ícone da barra rápida, basta você dar um clique, enquanto que esses ícones daqui você precisa clicar 2 vezes para que ele execute a operação. Bem,
Vamos testar para ver se o HPSIAC já está instalado dentro do computador adequadamente. Vou clicar 2 vezes aqui no ícone do HPSIAC. Vai aparecer uma tela de um computadorzinho pedindo 3 informações. Código do sistema. Se eu não souber, pode dar um Enter que ele mostra. 1, contabilidade. 2, contas a pagar. No caso aqui eu vou colocar o 1, que é a contabilidade. Vou dar um Enter. Código do usuário. Na instalação inicial do HPSIAC, ele já instala um banco de dados com uma série de informações. E nesse banco de dados já está cadastrado o usuário 1. Vou colocar aqui o usuário 1. Não aparece o código do usuário, ele esconde o código do usuário. E a senha do usuário 1 é 1 também. Ele também não aparece a senha. Então, vemos aí que ele já está executando o HPSIAC. Né? O HPSIAC é composto de 6 programas, né? Contabilidade, contas a receber, que é esse aí, contas a pagar, estoque, vendas e o compras. Nós temos aqui os 6 programas, né, os 6 programas que compõem o sistema HPSIAC. Bem, com isso nós encerramos esse vídeo de treinamento. Numa próxima etapa nós iremos ver como operar o HPSIAC, como fazer para poder ver as operações básicas, as operações específicas de cada um desses programas. Até